Afronautas, boa noite. Bom dia, boa tarde para quem assistir em outros horários. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos ao nosso Pensar Africanamente. Essa nossa ferramenta de luta, essa nossa ferramenta de comunicação, de disputa de narrativa, de afirmação da nossa história, da nossa cultura, das nossas tradições, da nossa ancestralidade e de fortalecimento das nossas lutas. E por falar em fortalecimento das nossas lutas, olha a pauta que trazemos hoje: orçamento público e a questão racial no Brasil. Veja só, dizem que o orçamento é apenas uma peça técnica. Deve ser uma peça técnica. Mas seria uma coincidência técnica que os menores orçamentos sejam sempre aqueles voltados para as pastas que cuidam do combate ao racismo, da promoção da igualdade racial? E isso nós estamos falando quando há orçamento, né? Porque você pega municípios que têm o órgão, você pega estados que têm o órgão, que nem o orçamento destinam, né? E aí a gente fica imaginando, né, se essa partilha de como e onde será aplicado o dinheiro público, dinheiro dos nossos impostos, num país como o Brasil, em que as desigualdades e as violências estão ancoradas no racismo e na desigualdade racial, qualquer governo nesse país que tenha efetivamente compromisso com a promoção da justiça e da equidade, ao pensar tecnicamente o orçamento, tem que considerar as políticas públicas de combate ao racismo e de promoção da igualdade racial na centralidade da organização de como serão aplicados esses recursos. E aí a gente não está falando só do órgão da igualdade racial, não é? Em todas as pastas tem que haver essa preocupação. Eu vou pedir a vocês para compartilhar geral aí. Nós estamos começando, a nossa audiência ainda está pequena, mas vai aumentando na medida que vocês forem compartilhando. É o seguinte: nós estamos no YouTube, no Pensar Africanamente, estamos no Facebook, no Pensar Africanamente. Onde você estiver, já dá o like positivo, por favor, e já pega o link e dissemina nos seus grupos, nas suas redes sociais, e avisa que o Pensar Africanamente já está ao vivo e que o tema é relevante, é importante, que as convidadas, que eu já vou trazer aqui para a sala, tem muito para dialogar conosco, e as pessoas vão se achegando aí, eu tenho certeza. Deixa cumprimentar o pessoal que chegou primeiro. Maria Gorete Aleixo passou bem mais cedo aí, nos deixando um recadinho. Sírios Oliveira também, dizendo pertinente o tema, vamos participar e ouvir com atenção as convidadas, porque é o seguinte, gente, quem pode passar um pouquinho mais cedo e deixar um comentário, nos ajuda também, tá? Porque nos ajuda a impulsionar o algoritmo, nos ajuda a demonstrar para o algoritmo que a pauta tem relevância. Então, só posso agradecer a quem tira um tempinho, vem aqui mais cedo, deixa seu like, deixa seu primeiro comentário. Adriano Coutinho, Ananindeua, Adriano Coutinho está em Ananindeua, região metropolitana de Belém. Irene Zilda, bem-vinda, minha irmã. Luciane Soares, dizendo boa noite, que tema fundamental. Luciana, que é parte aqui da nossa equipe de colunistas do Pensar Africanamente também. Jamília Oliveira, Cristina Veloso, Amanda, que também se juntou a essa equipe de pessoas voluntárias que faz o Pensar Africanamente acontecer. Muito obrigada, Amanda. Ela fica de lá me orientando e tentando me dar dicas de como criar estratégias para aumentar o alcance do conteúdo do canal. Aos pouquinhos a gente vai adotando aí as estratégias que você está sugerindo, Amanda, só posso te agradecer. Puxando aqui para a sala, nossas convidadas de hoje, a Eloia e a Tatiana, que eu vou apresentar com um pouquinho mais de detalhe já. E enquanto eu estou fazendo isso, vocês estão fazendo a parte de vocês, né? Que é o quê? Compartilhar, avisar geral que nós já começamos. Vamos ver aqui, então. Quem são essas duas mulheres jovens
e com uma trajetória tão importante, numa pauta que para nós é complexa, porque nós não temos muitas pessoas ainda preparadas para entender, para incidir, principalmente, nessa questão orçamentária. E olha aí, duas mulheres com esse conhecimento e essa capacidade. A Eloia Duarte Rodrigues, gerente de execução orçamentária governamental do Estado de Rondônia, especialista em economia da saúde, integrante do grupo Elas no Orçamento, atua desde 2004 no serviço público. Tatiana Dias Silva, doutora em administração pela Universidade de Brasília, técnica de planejamento e pesquisa do IPEA, diretora de avaliação, monitoramento e gestão da informação da Secretaria de Gestão do SINAPIR, é o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, do Ministério da Igualdade Racial, do MIR. Então, vocês veem que elas estão na ativa, mexendo exatamente com essa questão de orçamento, além de serem ativistas e serem pessoas preparadas para esse diálogo. Por isso, eu quero que vocês continuem convocando geral para cá. Vale muito a pena. Eu sei que, normalmente, nosso pessoal talvez não tenha uma visão, uma compreensão da importância de incidir numa pauta como essa. Porque fomos colocados apartados das possibilidades de pensar essas questões. Mas a importância é fundamental. Afinal, política pública que não tem orçamento é perfumaria, né? É apenas tentar passar um melzinho na boca das pessoas. Política pública, para se efetivar, tem que ter orçamento. Então, nós já vamos começar ouvindo Tatiana. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada, viu? Boa noite a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui, estar revendo a Silvani, mesmo que seja só pela tela aí, né? Ainda. Agradecer o convite e, bom, é um prazer, né, estar discutindo essa temática, né, como a Silvani falou. E eu vou falar um pouco da minha trajetória, mais um relato, né? Vou fazer um relato de experiência misturado com um pouco da vivência e de estudo sobre a questão do orçamento. Bom, então eu vou dividir aqui minha intervenção em algumas partes. Vamos primeiro falar sobre a importância efetivamente desse tema para a questão racial. Falar um pouco sobre a minha trajetória na discussão desse tema no IPEA, um pouco da trajetória agora no MIR, especialmente no âmbito, né, do PPA, do Plano Plurianual, que estamos discutindo agora, e, por fim, das estratégias de monitoramento da questão de orçamento. Bom, em primeiro lugar, o orçamento, né, ela é a linguagem, uma das linguagens, né, fundamentais dentro da administração pública. Né? A gente precisa, para todos os temas, entender um pouco como é que vai funcionar essa questão, né? Porque ela envolve não apenas o orçamento em si, em termos dos recursos que são disponibilizados, mas ela envolve todo um ciclo de instrumentos que a gente chama do ciclo, né, orçamentário, várias peças, que vão efetivamente também criar limites, tanto para a transparência dos gastos na questão da igualdade racial, como também para que eles sejam efetivos e sejam bem executados e cheguem na ponta e cheguem a desenvolver as mudanças que a gente efetivamente quer. Então, é a importância da gente estar nesse debate. Esse debate é importante para todas as questões, e para a questão racial, especialmente que em muitas áreas, né, falando tanto dentro, não apenas no governo federal, mas também falando nos governos subnacionais, elas muitas vezes não estão consolidadas, né, nas pautas das prefeituras ou do Estado. Então, por isso que é muito fundamental que a gente se aproprie dessa linguagem da administração pública. Né? Quando a gente chega na administração, se a gente não falar na mesma língua, acaba ficando de fora e perdendo uma série de oportunidades de estar fazendo incidência, fazendo mudança e de aplicar bem os recursos. Bom, então,
falando um pouco assim também, vou trazer um pouco da experiência no IPEA, né? Eu sou pesquisadora do IPEA desde 2010, e quando eu fui trabalhar no IPEA, eu fui trabalhar no acompanhamento, na diretoria de políticas sociais, e acompanhando as políticas de igualdade racial, né? Então, trabalhar também nesse lugar, né? Estava até comentando aqui que agora eu estou do outro lado, né? No lado da gestão, mas trabalhar no lado da pesquisa e numa área, né? Que precisa dialogar com várias áreas, né? Como a gente fala, uma área transversal, porque quando eu falo da igualdade racial, eu não posso falar só de um órgão específico. Eu tenho que falar da saúde, eu tenho que falar da educação, eu tenho que falar da moradia, eu tenho que falar de tudo, eu tenho que falar da economia, eu tenho que falar do orçamento, né? Então, nos dá uma possibilidade também de ter uma visão bastante ampla e discutir essas temáticas de diferentes perspectivas. Então, uma das nossas tarefas, né, na área de igualdade racial é o acompanhamento da política, né? Então, quem não conhece, eu estimulo, né, que vocês vejam o boletim de políticas sociais do IPEA. Ele é um boletim que tem vários capítulos de todas as políticas sociais, né? Tanto igualdade racial, tem um capítulo de igualdade de gênero, mas tem de educação, mercado de trabalho, que a gente procura apresentar, narrar, analisar, sistematizar um pouco da política a cada ano que acontece. Então, uma memória institucional muito importante. E nesse documento, né, nesse periódico, a gente faz também análise dos orçamentos, né, ia fazer também com outros colegas, né, que variaram ao longo do tempo, e também o orçamento da igualdade racial. Então, a gente todo ano faz a análise do que foi, né, autorizado inicialmente em termos do orçamento, mas também o que foi efetivamente executado, como foi executado, né? Então, eu tinha que falar um pouco dessa trajetória. E agora, no Ministério, a gente tem, já entra, né, o novo governo, ele já entra no primeiro ano, né, dos governos, eles já entram com essa missão de pensar não apenas o orçamento daquele ano, porque o orçamento daquele ano ele já foi pensado no ano anterior, mas e eventualmente de ajuste de orçamento daquele ano, que é o que a gente chama da LOA, que é a lei do orçamento anual, mas a gente pensar para os próximos 4 anos, né? Esse orçamento, essas metas, esse planejamento para os próximos 4 anos, que é o PPA, né? É o plano plurianual, então são 4 anos. Então, no primeiro ano de governo, né, todos os gestores e a gestão é convidada a fazer esse planejamento, que envolve tanto a parte mesmo de planejar quais são as metas, quais são as ações, quais são os principais programas que serão executados, né? Quais são os públicos que serão atendidos, como também identificar como isso vai se operacionalizar nos orçamentos a cada ano, né? Que há a LOA, além do PPA. Além disso, a gente tem a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai mostrar como é que a gente tem que fazer, né, a cada ano, como é que a gente tem que desenvolver esse orçamento, né? Então, por exemplo, uma questão que é muito importante na própria LDO é dizer as metas prioritárias para o governo. Então, o que é prioritário para o governo? Tem várias questões, né? Estou recortando que acho que mais importante. E hoje, por exemplo, na LDO, já tem também a discussão de como o governo deve prestar contas, né? Que deve mostrar transparente esse orçamento. Então, criando agendas, nas agendas transversais, na agenda mulher, né? Hoje na agenda da primeira infância, o governo assume, a partir da LDO, agora, né, do projeto da LDO, esse compromisso também de dar transparência a essas informações. Então, é um pouco desse momento que a gente está vivendo agora, né? E aí a gente também tem um grande desafio, que é não apenas a gente se apropriar dessa linguagem, né, para discutir a questão racial, mas também um desafio para quem está no governo em diferentes áreas, de traduzir esse conhecimento para que mais pessoas se apropriem dessa informação. Então, hoje está em curso
o PPA participativo, né, retomando uma proposta de discussão mais ampla sobre o orçamento, de ouvir as propostas. Acho que vai ser colocado aqui o link, né, do PPA participativo, que ele está acontecendo de duas formas. Uma forma é pensar esses 4 anos, a participação está acontecendo de duas formas. Uma é para pensar esses 4 anos, foram desenvolvidas, né, e estão em curso plenárias estaduais, em que as pessoas estão sendo convidadas, uma plenária por estado, para discutir, apresentar suas sugestões, suas propostas, né, para estar presente mesmo nesse momento. E uma outra forma é a plataforma do PPA participativo, em que a gente pode chegar e dizer, olha, para os próximos 4 anos, quais são as prioridades que eu identifico? Né? A igualdade racial é uma prioridade, né? Então, nosso programa está bem colocado, viu, no PPA. Eu acho que espero que depois dessa apresentação aqui, o número ainda aumente mais, né? Que é uma forma muito, muito legal, muito interessante, interativa, da gente dizer não. E para a gente, quais são as áreas, quais são os programas que são fundamentais de estarem nessa discussão, estarem no orçamento. E também, além de você marcar a prioridade, que vocês identificam como prioridade, também tem a possibilidade de fazer propostas ou apoiar propostas que já estão colocadas aí. Então, acho que é uma ferramenta muito legal. Mas só que o PPA não deve parar aí. O PPA também é importante que a gente desenvolva ferramentas, eu acho que os movimentos sociais, as organizações também, de monitorar esse PPA, né? Monitorar os orçamentos, tanto o PPA, o cumprimento dessas ações que a gente está curtindo, está apoiando, está sugerindo, e também do orçamento, da execução do orçamento a cada ano, né? Como é que, se os compromissos que foram assumidos estão sendo colocados, como é que está o que a gente tem chamado, né, do orçamento de igualdade racial, de gênero e raça, ou o do gasto social, né? Porque aí pode ser o orçamento, né? Eloy vai falar ainda melhor, da execução, né? Porque muitas vezes nem tudo que é planejado ele é executado, né? Como acontece na vida, acontece também no orçamento. Então, é importante a gente estar acompanhando efetivamente se esses compromissos estão sendo desenvolvidos, como é que eles estão sendo entregues. Então, é um desafio no governo a gente trazer essas informações de forma cada vez mais simples, mais ampla, de forma participativa, mas também um desafio, né, na sociedade, nos movimentos, na academia, de se apropriar e controlar essa informação, né? Trazer esses subsídios e essa reflexão. Eu não sei se eu tenho mais tempo ou não. Tem ainda uns 5 minutinhos, Tati. Pode, a não ser que você queira deixar para a segunda rodada, fica à vontade, tá? Não, então, eu vou falar. Tá, então vou pegar esses 5 minutinhos aqui. Uma outra questão que eu queria falar em relação ao PPA, e esse processo que a gente está passando agora, é sobre o desafio que é discutir orçamento, discutir PPA, numa área como a área de igualdade racial, né? Como eu falei lá, né? Embora seja bom, importante a gente estar participando e cumprindo, e entendendo que a igualdade racial ela está em várias áreas, né? Ela está na saúde, está na educação, na moradia. Na questão do PPA, ela se torna uma oportunidade quando a gente faz essa discussão, mas também se transforma em um desafio. Porque como é que eu vou espelhar, né? Mais fácil eu chegar e pegar o orçamento do MIR, o orçamento todo ele é voltado para a promoção da igualdade racial, né? O orçamento do Ministério. Ou pegar de uma secretaria estadual, ou de uma coordenação municipal. Tá, aquele orçamento todo daquela unidade, ela está todo voltado para a igualdade racial. Mas como é que eu vou fazer isso na saúde? Como é que eu vou identificar o que está sendo gasto para a promoção da igualdade racial, para as pessoas negras na educação, né? Na moradia. Então, esse é um desafio da transversalidade do orçamento. Nesse primeiro momento que a gente está elaborando e discutindo o PPA, né, dentro dos governos, né, nesse momento, e os outros governos também.
é importante que essa participação e que as áreas de igualdade racial elas estejam presentes na discussão das outras pastas, né? Porque também, né, mesmo que as áreas estejam mobilizadas, estejam conscientes da influência do racismo, da influência das desigualdades raciais, quem não é visto não é tão lembrado, não é isso? Então é importante que a gente esteja lá discutindo junto com os parceiros, discutindo em todas as áreas, para que as ações elas estejam sempre pautadas pela necessidade de enfrentar o racismo e de enfrentar as desigualdades raciais. E para isso a gente precisa estar preparado, né? Então a gente precisa chegar nas áreas, entender da política das áreas. Eu preciso chegar na área de planejamento, na área de saúde, na área de educação, na área de infraestrutura, entender daquela área para poder dialogar, né, com os especialistas daquela área. Preciso entender como é que a igualdade racial pode ser transversalizada, né, pode ser incorporada na política. Muitas vezes a gente vai fazer esse debate e as pessoas dizem assim, mas não tem indicadores, né? Aí, pegando um pouquinho da minha área. Não tem indicadores para a gente fazer. Não, vocês são certos. É importante a gente fazer essa discussão, mas só que a gente não tem como indicadores, e aí a gente não tem como colocar no orçamento, porque a gente não pode medir. Mas muitas vezes isso é verdade, mas muitas vezes, hoje a gente já tem muito avanço, né, nessa área de indicadores, de dados desagregados. Então, a gente precisa dizer, não, olha, tem tais e tais bases, tem tais e tais informações, a gente tem como medir, a gente tem como incidir. Então, é preciso também que as áreas, né, estejam bem informadas sobre esses campos de atuação para poder ter uma atuação propositiva, não apenas de explicar a necessidade de colaborar com o parceiro, mas também de incidir aí nessas possibilidades. Em outras, não vai ter. E aí é uma grande área também de trabalho para a gente identificar como é que a gente pode compreender a política, avaliar aquela política pública de forma de a gente entender quais são os marcadores que a gente pode colocar ali na política para saber, ao final da execução daquela política, como é que afetou a população negra, né? Então, dentro dessa área, né, trabalhando aí na academia também, eu sempre digo assim, gente, tem muito campo de pesquisa, né? A gente precisa de gente pesquisando, dedicada a entender isso, porque a gente tem uma lacuna, né? Não sei se ela pode... se ela vai concordar, mas eu acho que tem muita gente, o Ela no Orçamento é uma iniciativa ótima, mas a gente precisa ter gente mais pensando sobre isso, ajudando a incidir nessas diferentes áreas, né, para que a gente possa ter, não apenas nas políticas afirmativas, essas informações sobre o gasto de igualdade racial, mas também nas políticas que são consideradas universais, mas que nos atingem, que a gente precisa ter uma reflexão mais aprimorada e que vai nos ajudar a incidir, tanto incidir no orçamento, como ser vistos naquele orçamento. E esses serviços podem também resultar em identificar de que a população negra ela não está sendo bem atendida em uma determinada área, né? E isso ser instrumento de mobilização, de incidência e de reversão do quadro de desigualdade. Então, esse convite, espero que consiga atrair gente também para estudar essa área, que a gente é o coração, viu? É coração aí da administração pública. E a gente precisa de mentes brilhantes aí, como muitas que estão nos assistindo e que se preocupam com a redução das desigualdades raciais e o combate ao racismo para acumular também nessa reflexão tão fundamental e tão importante. Considerando principalmente que o Estado, né, não estou falando de governo, a estrutura estatal e da administração pública, ela não foi construída com esse olhar de transversalidade e especialmente também num olhar para as desigualdades raciais. Então, a gente tem que reconstruir aí por dentro e fundamentar um esforço coletivo e que esse seja um tema central para as nossas reflexões. Então, obrigada.
Obrigada, Tatiana. Gente, veja só, e isso que a Tatiana coloca, isso serve para as três esferas de poder, porque, como ela colocou, o plano plurianual, ele é um plano de como vai se organizar a distribuição dos nossos impostos nas políticas públicas por 4 anos. Então, o governo Lula, nesse momento, ele está trabalhando com o que ele herdou do plano do governo anterior. Então, eu imagino, considerando o que era o governo anterior, que não havia muita preocupação com essas questões de equidade e justiça ao pensar o plano plurianual e de lá se desdobra em peças orçamentárias. Agora, o que está se discutindo esse ano é o plano para os próximos 4 anos. Portanto, o governo que vem após o governo do presidente Lula, e quiçá será ele mesmo, herda também o que está sendo feito agora. O que ocorre é que o governo abriu uma consulta pública, onde a população pode entrar e votar nas políticas que considera prioritária dentro do plano plurianual. E aí nós estamos convocando vocês, porque, embora a gente possa depois dizer, poxa, a gente votou, colocou como prioridade a política de igualdade racial, a política de saúde da população negra, a política de implementação da 10.639, né, as políticas para as universidades, embora a gente colocou como prioritária, mas na hora de criar o orçamento não correspondeu. Mas a gente vai dar uma sinalizada, né? Nós, enquanto população, vamos dizer, olha, nós consideramos isso aqui prioridade. Se não nos atenderem, mas nós avisamos. E ficar de olho que esse processo também de construção de plano plurianual se dá a nível de Estado, a nível de município. A gente está acompanhando, pautando nossos parlamentares, nossas parlamentares, né? E dizendo para eles, né, queremos que seja prioridade. Tem muita gente que chegou aí depois. Agradeço muito e digo, continuem compartilhando. Eu acho que o povo vê o título Orçamento Público e pensar, não, assim, precisamos e muito. Deixa eu puxar aqui o vídeo institucional da ministra Aniele, convocando, antes de passar para a Eloia, convocando aqui, votemos no plano plurianual, lá na... Espera só um minutinho, deixa eu encontrar aqui. E aí depois vou compartilhar com vocês também o link para que vocês votem. Vão dizer, é complicado, exige... Depois eu vou dizer para vocês que não é complicado. Muito importante, olha só, igualdade é prioridade. E por isso eu te convido a votar no PPA participativo. Bom, primeiro vamos falar o que é o PPA, né? É esse plano plurianual participativo, momento em que a sociedade pode escolher quais vão ser as prioridades de orçamento dentro do governo. E a nossa, como vocês muito bem sabem, já é a igualdade. Num país onde mais da metade da população é negra, né? Vocês sabem, 57% da população, a igualdade racial e combate ao racismo precisam ser prioridade. Por isso, estou passando aqui para te convidar a votar no Programa de Igualdade Étnico-Racial, Combate e Superação do Racismo. Seu voto, com certeza, vai fazer muita diferença para que o nosso trabalho seja mais potencializado, ainda mais potencializado. Bom, para votar é muito simples. Basta acessar Igualdade Racial, PPA, e acessar também com seu login e escolher a nossa proposta. Bom, vamos nessa, juntos, juntas e juntas. A gente pode alcançar aí um nível inédito de prioridade à pauta racial no planejamento dentro do governo federal. Microfone. É isso aí, os programas estão aí para serem votados. Existem propostas também da sociedade civil que, se forem bem votadas, depois serão convidadas a participar ali do fechamento. E nós temos uma proposta do Babá Inatobi, o Pedro Neto aqui do canal, que eu vou compartilhar com vocês, viu? Que é lá para a pauta de igualdade racial. Ele está propondo que se destine orçamento para o Plano de Desenvolvimento Sustentável dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. E eu vou compartilhar também com vocês para que vocês votem. O professor Carlos Teixeira demorou, mas chegou, dizendo que temos que pensar, dialogar, discutir, entender de orçamento público. Aliás, a negritude tem de fazer parte dele em todos os municípios, em todas as 27 unidades da federação, em todo o governo
federal. É isso mesmo, porque se a gente não incide, e historicamente isso tem sido muito apartado daquilo que nos chega, das possibilidades que nos chegam. Ou a gente incide, ou vamos continuar aí no prejuízo. Olha o Célio Leocádio aí chegando, ele que é quilombola, lá do sul da Bahia, queremos saber do orçamento para as comunidades quilombolas também. Aliás, o orçamento do Ministério da Igualdade Racial esse ano, ele é o menor da esplanada. Há que se entender porque ele vem da herança do que foi construído anteriormente. E não estava prevista haver Ministério da Igualdade Racial no que se pensou antes. Mas nós queremos um orçamento bem mais potente, bem mais de acordo com as nossas necessidades e demandas. Eloia, querida, seja muito bem-vinda, muito obrigada, é contigo. Olá, gente, boa noite. Obrigada, estou muito honrada pelo convite. Eu fui até pega de surpresa, mas nessa mais da surpresa a gente vai para aquele sonho que eu sempre persigo. E assim, eu quero sempre estar sendo colaboradora no processo de uma construção de uma sociedade que seja justa, livre e solidária. E aí, nessa questão, a gente sabe que se passar por o orçamento, ele fica longe de ser essa questão de uma peça tão alcançável para a população. Todo mundo só sabe, às vezes, reclamar. Reclamar. Mas, Tati, Silvane, vamos colocar a verdade? Não é que na hora de construir as pessoas têm preguiça de sair, de levantar o bumbum da cadeira e de ir lá participar das discussões ou das conferências? Não é verdade que nos processos, que essas conferências, elas são... A gente tem que lembrar que o processo de construção, seja do PPA, seja dos planos municipais, estaduais ou nacionais, de todas as áreas, e aí vem a transversalidade dessa questão da igualdade racial, ela é um processo ascendente. Começa lá na sua comunidade, vai passar para o seu município, para depois ir para o estado e depois ir para o âmbito nacional. Se a gente não tem consciência de que é tudo num verdadeiro tijolinho, onde um está colaborando com o outro, vai ser muito complicado a gente ficar só no muro das lamentações. Então, nós somos também chamados a ser, de fato, co-participantes desse processo. E aí, a gente sabe que, vamos ver algumas questões que eu vou só complementar, Tati, para depois ir para a parte da execução orçamentária em si. A gente sabe que no âmbito do país, a nossa população que se declara como negra chega a um pouco mais de 56%, né? Um pouquinho mais. Mas essa participação dentro do processo decisório, dessa construção do orçamento, ela ainda fica mesmo limitada. Isso a gente vê em vários fatos. A gente sabe que tem a baixa proporção de negros nas carreiras de finanças públicas, seja no executivo, seja no legislativo. A gente sabe que o conjunto de parlamentares, nós também temos uma parcela baixa de população negra. A gente sabe que, às vezes, as pessoas, nós mesmos que somos negros, temos preconceitos com nós mesmos, então nós temos que ter algumas realidades que precisamos enfrentar para poder, de fato, sermos atuantes e cobrantes do processo da intersetorialidade. E aí, a gente pode dizer que, para a gente cobrar essa questão, eu ouso dizer que a gente... precisa ser mais unido nos processos, mas também ser mais participativos, inclusive na hora da fiscalização, na hora de fazer a prestação de contas. Por quê? Porque, às vezes, as legislações existem. No âmbito municipal, a cada 4 meses, o Poder Executivo Municipal é obrigado a fazer prestação de contas na Câmara Municipal do que realizou, do que foi executado. E aí a questão de trazer resultados. Mas aí, quando vai ver a população que vai lá dentro da Câmara Municipal, e isso se aplica para municípios de pequeno, médio e grande porte, nós vemos que a participação é muito baixa. Agora, cobrar dinheiro, dizer assim, olha, eu quero saber onde é que o dinheiro está, eu vejo muita gente reclamar, mas poucos no processo de construção, de elaboração
de participação e de acompanhamento mesmo nessa método da construção de monitoramento e avaliação que existe nessa aí. Eu posso complementar ainda que a gente sabe que as medidas de restrição do gasto público, ela não contém previsões sobre esses impactos nas condições de vida, né, da população negra. Mas quando a gente vira para atender às suas necessidades, fica uma variável ignorada. Porém, aí vem eu reforço o que a Tatiane disse na questão da transversalidade. Nós sabemos que, seja as políticas públicas, seja da parte de assistência social, da parte de saúde, da parte de educação, tem como é colocado nos seus planos, seja estaduais ou seja nacionais, essa pequena parcela. Mas como nós podemos reforçar? Há muito a melhorar. E aí, sim, eu louvo que hoje existe um Ministério de Igualdade Racial que pode estar o quê? Atravessando por todo esse processo e sendo co-participante nas várias áreas finalísticas. Eu ainda queria dizer que, assim, ainda a gente tem um desafio, como é possível fazer essa questão da articulação entre o orçamento público e a questão racial. É possível a gente ver que a falta de prioridade dentro dessas políticas de promoção nos planos de governo, ela vai realmente corresponder a uma invisibilidade. Vai parecer que estão invisíveis, mas a gente precisa fazer com que o resultado disso se reflita dentro do próprio PPA, por meio de indicadores, metas e objetivos pré-pactuados em cada parte desse seu processo de construção da sua área finalística. E aí vai para a parte da cultura, vai para a parte da saúde, vai para a parte da educação, vai para a parte da assistência social, pode passar ainda pela justiça, a área de segurança pública, entre outras. Né? Muitas vezes, e a gente, aos poucos, ir quebrando essas barreiras. No processo de execução orçamentária, a gente não consegue visualizar quais os sinais, né, que poderiam estar beneficiando diretamente essa população negra. Eu falo isso porque, hoje, trabalhando na execução orçamentária daqui do estado de Rondônia, eu vejo pouquíssimas ações que realmente vão fazer este atendimento de forma direta. Mas, nos planos estaduais, que é no processo de planejamento, tem ainda eu posso dizer que tem um abismo entre o que está escrito nesses planos e o que fica refletido na sua execução. É um abismo. Eu atrevo a dizer que é um abismo. E aí, a gente fica uma coisa abstrata, né? Sem ter um critério de mensuração, de modo que a população negra possa estar realmente sendo atendida e nos vários sistemas, seja de saúde, seja de educação, assistência social, segurança pública, entre outras. E aí, a produção e a manutenção das desigualdades pelo gasto público acaba não sendo monitoradas dentro desse aspecto racial. Quando a gente vai fazer isso, a gente precisa fazer o quê? Criar espaços para gerar uma agenda positiva, lembrando que esse ano também são ano de construções de conferências estaduais e federal, de assistência social, de educação, de saúde, de várias políticas que devem ser norteadoras para a construção do PPA. E aí, eu tenho com a minha filha que está aqui no colo. Gente, desculpa. Bem-vinda, Ana, bem-vinda. E aí a gente poder fazer com que esse abismo possa começar a se restringir e ficar uma pequena vala, mas uma vala que possa ser para atravessar de um lado para o outro. E aí a gente lembrar que a gente pode identificar dentro desse processo das conferências ações que no futuro podem virar ações orçamentárias para específico a promoção da igualdade racial. A gente pode também estabelecer metas específicas de atendimento à população negra. Por exemplo, no âmbito da saúde, tem coordenações dentro do Ministério da Saúde que vai se referir a essa atenção. Não sei como está nesse critério, nesse novo olhar de construção agora, mas existe.
E comunicar ainda, né, aqui essa questão com simplicidade, como é feito, de que forma que a gente, como população negra, possa se identificar dentro desse processo. Não sei se eu consegui me explicar, Silvani, mas eu quis articular isso, trazer esses elementos chaves, complementando um pouco da Tatiana, porque quando a gente vai ainda para o processo já político, partidário, que aí vem refletindo dentro da questão da elaboração das suas emendas, seja as emendas federais ou estaduais, de alguns estados, mas no âmbito federal é certeza que as emendas individuais e as de bancada podem também estar sendo colaboradoras e coparticipativas nisso. E aí fica o desafio para quem quer realmente acompanhar, começar a cobrar de quem tem que fazer não somente a distribuição dessas emendas, mas também a fiscalização da aplicação disso. E aí começarmos a nos valorizar, porque do mesmo jeito que as mulheres já são, como é que eu posso dizer, já tem uma participação baixa, imagine quem ainda faz parte, sendo mulher e negra, que ainda é mãe de família. Não, você foi didática, perfeitamente didática. Obrigada, Eloia. Gente, olha só, o Paulo Fernando chegou aí dizendo, né, quem executa o orçamento são as elites, o restante é utopia. E aí ele lembrando que nem a lei das cotas para negros e mulheres nos partidos foi cumprida. Não foi cumprida nem à direita, nem à esquerda, nem ao centro, ou seja, até os partidos que nós consideramos do campo progressista e consideramos que seriam nossos aliados, também, não são todos não, são todos não, mas não cumpriram também, a maioria não cumpriu. Tem matérias impressionantes sobre como nós fomos literalmente roubadas nesse processo eleitoral, assim como tem o projeto de anistia tramitando, e que eu já dialoguei esse assunto aqui com vocês, hein? Depois, se vocês perderam, vocês assistam. Né? Não cumpriram a lei e agora estão tentando se anistiar, não serem devidamente punidos por não terem destinado os recursos como devido para mulheres e para negros e negras. O Paulo Floriano, dizendo excelente tema, orçamento é discussão prioritária. Ele que é do Instituto de Advocacia Negra Brasileira, seja bem-vindo aí. E se vocês têm perguntas para colocar, fiquem muito à vontade para colocar, que nós vamos já passar aqui para a nossa segunda rodada. O Célio Leocádio está me pedindo para divulgar a nossa sentença que será julgada em Brasília entre julho e agosto. Minha comunidade quilombola de Volta Miúda, Caravelas, está extremamente ansiosa. Ô, Célio, eu não tenho detalhes do que é esse julgamento que vai ter entre julho e agosto. Agora, a gente já tentou combinar para conversar aqui no canal sobre o caso aí do sul da Bahia, a violência da Suzano aí na região e as perdas de território das comunidades quilombolas. Precisamos conversar sobre isso. Quem sabe a gente consegue organizar ainda antes do recesso do canal e antes dessa votação que você disse, dessa sentença que está em tramitação em Brasília e que deve ser julgada agora em julho ou agosto. Vou te mandar uma mensagem para ver se a gente consegue isso. Paulo Floriano quer saber como vocês veem a criação dos fundos de igualdade racial como mais um instrumento a somar para a execução da pauta das prerrogativas da população negra. Eu me lembro que, por ocasião da Conferência de Igualdade Racial, onde foi apresentado o Estatuto da Igualdade Racial, a grande questão que nós colocávamos era um Estatuto da Igualdade Racial que não tem fundo, que não tem uma destinação orçamentária, engodo, como eu coloquei aqui no início. Aliás, eu coloquei, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, há pouco tempo falou isso na televisão, né? Que política pública sem orçamento qual o termo que ele usou? Estou tentando lembrar aqui.
A política pública sem orçamento é discurso vazio. Nós, mais do que ninguém, sabemos disso, porque ano após ano, dessas criação desses instrumentos, desses órgãos de promoção da igualdade racial sem orçamento nos municípios, nos estados, a gente sabe que é só perfumaria e realmente não nos entende. Mas deixo a pergunta para vocês dialogarem aí daqui a pouco, do Paulo Floriano, a opinião de vocês sobre a criação dos fundos de igualdade racial. Gente, se vocês tiverem mais perguntas, vão colocando aí. Enquanto isso, deixa eu divulgar aqui para vocês o aplicativo Áfricas, que é o parceiro nosso aqui no canal. Nossa parceria é a seguinte: eles divulgam a programação do canal, nós divulgamos o aplicativo Áfricas aqui para vocês. App Áfricas e tenha notícias atualizadas com um dos maiores portais da comunidade negra do Brasil. Informações em tempo real sobre cultura, quilombo, racismo, religião de matriz africana e muito mais. Com um app que tem a sua cara. Então, o que está esperando para ter notícia preta na palma da sua mão? Baixe agora o app Áfricas, disponível em sua loja de aplicativos. Ok, gente, é um aplicativo de celular que reúne as coisas que se publicam nos vários sites, nas várias ferramentas aí de comunicação virtual, pautas do nosso interesse. Normalmente você vai lá, dá uma olhadinha, e aí você já se dirige para onde foi publicado para poder ler. Já compartilhei com vocês aí o link, baixem aí o aplicativo do Áfricas também. Olha só, mais uma questão que eu queria colocar aqui para vocês é que eu compartilhei... desculpa, me perdi um pouquinho. Eu compartilhei com vocês aí o link para votar no orçamento participativo no programa da igualdade racial. Como a Tatiana colocou, está sendo bem votado. Mas o detalhe que eu queria lembrar a vocês é o seguinte: tudo que é nosso, somos nós por nós. Então, o programa lá de trabalho, de previdência, nós votamos, brancos votam, todo mundo vota, mas no programa de igualdade racial, nós temos que votar. Se não votarmos, ninguém vai votar. E, embora eu compartilhe um pouco de um certo pessimismo que o Paulo Fernando trouxe, né, de que vai adiantar, tal, mas eu acho que se a gente não der o nosso recado, não der a nossa mensagem, isto é prioridade para nós, maioria da população brasileira, que estivemos à frente do processo de luta para a derrocada do fascismo que estava estabelecido no país, que tivemos à frente do processo, demos o nosso cara a tapa para eleger o governo que está aí. Se a gente não der esse recado, mesmo que seja para dentro do governo, ninguém o fará. Então, estou convocando vocês para votar. Com um detalhe: como eu já votei, pode dar uma certa preguicite, porque aí eles querem saber se você tem que ser não. O que eu fiz que você pode fazer também? Vota com seus dados bancários. Entendeu? Você está lá embaixo, tem a opção dados bancários. Você clica, escolhe seu banco, põe o número da sua conta e sua senha, e seu voto é computado. Eu, como tive preguiça, ou talvez não tive tempo para fazer cadastro, eu sempre voto usando meus dados bancários. É um local que é seguro fazer isso, que você não está correndo risco de expor seus dados bancários, então é uma opção. Querida Lúcia Góes, dizendo: queridos, me desculpe, para entender mesmo esse assunto, eu vou precisar de uma cartilha ou algo similar. Não entendo e quero entender. Tem alguma referência em livro ou site? Que materiais a gente tem aí que vocês podem indicar que é didático, é para quem não está enfronhada nessa questão? Para mim, por exemplo, que sou péssima nessas partes de exatas, números, sou muito ruim, o que vocês têm aí de links que as pessoas possam acessar e entender, né? Qualquer coisa, gente, voltamos depois no canal de novo com essa pauta, viu? O que nós temos de perguntas aqui para vocês? Aí vocês veem com quais vocês podem e querem dialogar. A Caroline Matias chegou aí, ela teve dificuldade para entrar mais cedo, e ela está
E ela está colocando aí no grupo para vocês também as perguntas, se vocês quiserem. Mas eu vou ler para vocês aqui o que temos de perguntas. Só um minutinho, deixa eu me organizar aqui para pegar. A pergunta do Paulo Floriano, né? Como é que vocês veem a opinião de vocês sobre essa questão da criação de fundos de igualdade racial? Professor Carlos Teixeira, como é que a gente faz para que essa discussão chegue realmente à nossa população? Essa discussão de orçamento, de plano plurianual, como é que a gente faz? Vocês têm sugestão? O que vocês acham que pode ser feito? Ainda o professor Carlos Teixeira, onde encontra entidades que estejam divulgando ou incentivando a participação de pessoas negras na discussão sobre orçamento público? Eu não sei se essa entidade que você faz parte, elas no orçamento, Eloia, trata também especificamente do orçamento, é só a questão do orçamento e gênero ou raça também está colocado? Você pode colocar o link aí para a gente divulgar aqui para o pessoal. Eu estou devolvendo aqui para vocês, por favor. Tatiana, por gentileza, fica à vontade para dialogar com as questões colocadas ou para fazer também suas complementações, use o seu tempo como você achar que vai contribuir, por favor. Tá bom. Bom, eu fico muito contente com esse interesse, né, das pessoas para buscar mais informações sobre orçamento. Eu acho que já tem alguns canais, tem algumas oportunidades para isso. Eu vou falar um pouco, eu tenho certeza que a Eloy sabe também de várias iniciativas. Eu vou falar, no Ministério da Igualdade Racial, a gente tem uma iniciativa junto com a ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, que é chamado Programa FIAR. Né? O FIAR tem um nome, né, bonito, porque a gente chama FIAR, a sigla significa Formação e Iniciativas Antirracistas, né? Mas dá a ideia também, né, de estar construindo, né, fiando, e a gente chama tecendo iniciativas antirracistas também. E dentro desse programa, a proposta assim, que tem encontrado na ENAP, uma grande parceira, é transversalizar a discussão de gênero e raça em todas as atividades da ENAP. A ENAP tem tanto curso de formação de servidores, formação inicial, né, quando faz o concurso, você passa um período também fazendo formação, tem cursos de pós-graduação, tem uma série de iniciativas. Então, dentro dessas várias iniciativas, a questão dos orçamentos de gênero e raça e essa discussão, elas estão sendo colocadas, vamos dizer assim. São cursos, e acho que, inclusive, se não é nessa semana, na próxima, vai ter cursos também para servidores. Mas, para quem não está, né, quem não é servidor e quem não está em Brasília, uma iniciativa que está sendo desenvolvida é a inclusão desses cursos na EVG, que é a Escola Virtual de Governo. Hoje, você já consegue encontrar, é gratuito, na EVG, na Escola Virtual de Governo, você pode botar ENAP, você já consegue encontrar uma série de cursos também, tanto introdutórios como mais avançados, sobre a questão racial, gratuitos, qualquer pessoa pode fazer, EAD, e ainda pode, se concluindo o curso e fazendo todas as atividades, você ainda recebe certificação. Também tem cursos no próprio Instituto Legislativo Brasileiro, tem uma série de outros portais que oferecem cursos EAD gratuitos sobre orçamento. Então, acho que a Eloy pode até falar mais. Recentemente, a gente teve uma pessoa do Senado que nos mostrou também a página do Senado, acho que é até orçamento fácil, alguma coisa assim, que é bem legal, assim, bem instrutiva e que ajuda isso bastante. Sobre como aumentar a participação, né, na população negra nessa discussão, acho que a Eloy tocou num assunto fundamental, que é a questão da representatividade, né? A representatividade nas carreiras de orçamento, nas carreiras da área econômica, que a gente precisa avançar nisso. Acho que os instrumentos das cotas no concurso público, elas são fundamentais, mas é uma área que assim, precisa ser desejada também, né? A gente precisa... às vezes os próprios servidores, né, que já conseguiram avançar, já por meio das cotas ou não, encontrar
nessas áreas um espaço privilegiado, né, de debate sobre a questão da política pública. Assim, a representatividade dentro das áreas, acho que é uma questão importante que a gente precisa acompanhar, e a questão das cotas, da formação, né, em todos os âmbitos, elas colaboram para isso, mas eu acho que também a gente precisa, dentro das instituições da sociedade civil, também está se dedicando a isso, né? Às vezes a gente tem várias organizações super ativas, super importantes, com pessoas super competentes que não acabam de não discutir no orçamento mais detalhadamente. Eu, pelo menos, gostaria muito de ver muitas instituições, né, que discutem a questão racial, de blogs, né, de influencers, falando sobre isso, né? Porque a gente precisa popularizar essa temática. Senão a gente fica de fora dessa discussão. E também, um outro ponto que eu queria só complementar é que a forma de pensar orçamento e pensar PPA e pensar LDO, ela também não foi feita, né, para a gente incorporar nem tanto a participação e também a transversalidade. Então, a gente também está reestruturando, né? É um desafio de aprimorar e reestruturar essas ferramentas para dar visibilidade e dar oportunidade de inclusão. Então, acho que são alguns desafios importantes. Sobre a questão do fundo, eu também concordo da importância de criar fundos de igualdade racial, mas também chama atenção, e acho que é uma questão fundamental, acho que o Silvani falou tudo, mas eu acho que é importante também a gente discutir a incidência em outros fundos, né? Então, como é que os outros fundos estão gastando? A gente tem, no governo federal, nos estados e municípios, fundos bem robustos que vêm distribuindo, que distribuem, apoiam projetos, programas, apoiam financiamentos, inclusive em termos de parceria com iniciativa privada, e a gente precisa pensar como esses recursos também estão sendo distribuídos, e como esses projetos que estão sendo apoiados, eles estão efetivamente contribuindo para reduzir as desigualdades raciais, né? Uma questão que a gente tem discutido é a incidência o desenvolvimento e pensar protocolos de atenção a gênero e raça nessas outras políticas. Então, quando eu vou financiar um projeto, qual é o risco daquele projeto reproduzir desigualdade na ponta? Eu preciso mapear isso, né? Porque senão a gente pode estar discutindo de um lado e estar financiando projetos que são institucionalmente, estruturalmente racistas do outro. Então, estão criando desigualdade do outro lado. E também, se eu estou financiando um projeto, apoiando uma determinada iniciativa, como é que essa iniciativa vai utilizar dessa intervenção para promover a igualdade racial também? Então, é tanto reduzir os riscos, como para a promoção da igualdade racial. Então, essa é uma outra ferramenta que a gente pode discutir, aí já mais na área da Eloia, né, na própria execução, como esse recurso que a gente discutiu, pactuou, participou, deu visibilidade, marcou, né, com as áreas, as rubricas, as ações que têm a ver com a questão racial, mas na ponta, e depois, ao final, como esse recurso está contribuindo para a justiça social e para uma sociedade antirracista. Então, são outros instrumentos de política que a gente precisa avançar ao discutir a questão orçamentária também. Perfeito, Tatiana. Então, eu fiquei me lembrando fundo da criança e do adolescente, fundo municipal de cultura, fundo estadual de cultura, fundo nacional de cultura e de várias outras áreas, e a gente ter essa incidência de olhar o orçamento da saúde, se está contemplando a saúde da população negra, o orçamento da educação, se está contemplando a implementação da Lei 10.639, entrar nos fóruns, nos conselhos, nas comissões, tem que incidir. A gente tem que estar presente. E nós temos, e é óbvio que quanto mais pessoas nossas, devidamente formadas e preparadas, concursadas, como técnicas atuando nessas áreas,
desde que estejam comprometidas com essas pautas, as nossas chances também de avançar nessa destinação de recursos em políticas que efetivamente promovam equidade e justiça é muito maior. Então, é incentivar os nossos e as nossas também a fazer concurso. Tatiana, lembrando, por exemplo, você faz um concurso a nível federal, não é? Existe a Escola Nacional, a ENAP, que vai primeiro te dar cursos antes de você começar a atuar, por exemplo. E não sei se nesses cursos a ENAP já se preocupa em tratar essas questões de transversalidade, mas se não preocupa, a gente estando lá fazendo o curso, a gente também vai cobrar e perguntar, e assim por diante. Até porque o orçamento que nós estamos falando não é só aquela parcelazinha que vai para o órgão de igualdade racial, não, viu? Essa parcelazinha, ela é para articular onde o dinheiro realmente está, né? É onde o dinheiro realmente está. Então, temos que estar presente, temos que estar de olho e contribuir. Veja que eu estou compartilhando com vocês aí vários links. A Eloia me passou um aulão de orçamento público em perspectiva de gênero e raça, compartilhei com vocês. A Tatiana citou o orçamento fácil do Senado, compartilhei com vocês. Eu vi lá que tem desenhos, tem um monte de coisa para facilitar a gente compreender, porque nós estamos aqui hoje falando de PPA, e de repente isso para você é uma coisa tão abstrata que você nem concretamente está sabendo do que exatamente que nós estamos falando. Então, eu já compartilhei isso aí com vocês também, e vamos trazendo mais informações aqui. Eloia, por favor. Ai, obrigada. Então, a gente sabe que nessa questão de construção de fundos, todo mundo pensa uma coisa, só que eu vejo muito fundos como uma faca de dois gumes. Uma coisa é você querer ver lá bonitinho, publicado, lá tá na LOA, tá garantido. Outra coisa é esse fundo ser realmente uma realidade, ser executado quando o âmbito governamental realmente torna uma prioridade de governo. Então, muito mais do que somente instituir o fundo, que eu acho que é o estágio final, é primeiro assegurar que nos âmbitos municipais e estaduais, e nos municipais principalmente, a questão dos conselhos de promoção da igualdade racial. Esses conselhos, uma vez estando atuantes, e não somente aquele decreto publicado lá publicado e fica só porque fictício que tem os nomes, não. Conselhos que possam estar atuando, se reunindo previamente e sendo coparticipantes nos outros conselhos, fazendo essa articulação e essa intersetorialidade. Quando você cita, Silvani, desses fundos, por exemplo, da criança e do adolescente, fundo de promoção da mulher, já vi fundos de previsão da promoção do idoso, muitas das vezes fica lá criado e não é uma prioridade porque não vai refletir dados políticos ou, como é que eu posso dizer, não vai fazer politicagem, fica lá criado e não executa nada. Essa é uma situação que é meio um risco. Criar o fundo, mas sair só para ter, sem ter uma execução, sem ter um processo de construção de modo que possa fazer seus contratos, fazer suas licitações, tornar realidade essa questão, eu coloco um pouco esse questionamento por causa que eu vejo na hora de ver, na hora dos resultados, na hora da execução mesmo, durante o processo, nem às vezes emendas parlamentares são destinadas para essas políticas públicas. Então, dá um certo medo. Quanto à questão disso, a gente sabe que nós precisamos fazer que essas políticas de promoção da igualdade racial, com ênfase na população negra, ela possa realmente combater o racismo, a discriminação racial nos vários locais, desconstruindo essa questão de preconceitos, reduzindo desigualdades sociais, mas fazendo com que seja fazendo o processo de controle social de forma efetiva. E aí, essa questão perpassa pela participação de critérios, parâmetros para essa formulação e a implementação de metas e prioridades para assegurar essas condições de igualdade, né, da população negra.
fazer com que possam estar atuantes em conjunto com as câmaras municipais ou com as assembleias legislativas no âmbito do Estado, ou inclusive no Senado e na Câmara, a questão das estratégias para opinar sobre projetos de leis e decretos referentes a esse direito e à afirmação da população negra, inclusive dentro do processo orçamentário. Então, a gente precisa fazer com que esses conselhos possam estar mais atuantes diretamente e possam ser ouvidos por quem está nas cadeiras que foram eleitos. Não sei se eu consegui me explicar, Silvani, mas aí a gente vai para uma questão de fazer com que, primeiro, organizar esses conselhos, ir no passo a passo, para depois ir para o finalmente, que vai ser o fundo. Não somente o fundo para poder ser publicado ou criado, mas sim um fundo que realmente possa estar atuante e que possa ter um resultado final evidente. Tá certo, e nessa questão dos conselhos, é uma preocupação que a gente teve muito em Ribeirão Preto, quando nós tínhamos a oportunidade de dialogar com o governo, também a gente lembrar que a criação de um conselho apenas figurativo é usar a gente, viu? É usar a gente, porque, na verdade, se você tem um conselho, mas você não tem nenhum órgão executivo de igualdade racial, esse conselho está propondo para quem exatamente tocar dentro do governo as pautas, as questões. Né? Normalmente, mesmo tendo órgão de igualdade racial, muitas vezes o conselho pode ficar ali apenas como figuração, na maioria dos municípios. E complementando um pouco, Silvani, para poder criar um fundo, aí eu vou mais para a minha área, para criar um fundo você tem que saber qual vai ser a origem da receita, colocando qual percentual da arrecadação dos impostos que nós pagamos cotidianamente, ela vai ser destinado para esse fundo, uma vez criado, se é no âmbito municipal, se é no âmbito estadual. Você ter garantia de que, na hora de elaborar a LOA, do mesmo jeito que a saúde tem 12%, a educação tem 20%, haja um percentual para assegurar esse fundo e que exija que o governo, que as gestões, seja estadual, as esferas estadual, federal ou municipal, possam realmente fazer a aplicabilidade disso. E aí é na prestação de contas que vai refletir essa aplicabilidade. Né? E aí a gente sabe que muitas das vezes criam os fundos, fazem com que as secretarias municipais de assistência social fiquem meio que responsáveis por esses fundos, mas aí quem está na gestão ou na cadeira da Secretaria de Assistência Social, às vezes nem sabe como lidar ou como administrar esses fundos e não tem a humildade de admitir que não sabe, não tem essa humildade, e aí vai como o desafio para o Ministério da Igualdade Racial, né, Tati? De estar fazendo esse papel de incentivar os municípios a garantir isso, mas de modo que no futuro possa haver uma efetiva prestação de contas com a aplicabilidade dessa receita e da despesa, para não ser somente um fundo fictício ou só criado para poder dizer que está cumprindo uma determinada legislação ou alguma determinada decisão numa conferência. Consegui me explicar, gente? Muito bem. Inclusive, o professor Carlos Teixeira dizendo, Eloy é fabulosa e bastante assertiva, né? Bastante didática na forma como ela dialoga e coloca, até porque ela está além dela estar na gestão pública, ela está numa organização da sociedade civil preocupada e voltada para essa questão de ajudar a população a se assenhorar dessas ferramentas que são importantíssimas e que muitas vezes está muito, muito distante de nós. Bom, eu vou passar para vocês, para as considerações, que aqui nunca são finais, porque as pautas aqui sempre precisam voltar, mas antes disso, deixa eu convocar geral para sábado, gente. É o seguinte, sábado passado, nós tivemos um diálogo aqui no canal
sobre o segundo Fórum Permanente da Igualdade Racial da ONU, um encontro que teve no início de junho em Nova York, que a maioria das nossas não estavam sabendo, fizemos um diálogo sobre isso. E aí nós fomos pautados a trazer uma conversa também sobre a conferência de Durban, que já passou de 20 anos e que foi um marco importantíssimo para se pensar a nível mundial a questão do racismo e um marco importantíssimo também para se chegar a alguns avanços no Brasil. Silvani, desculpa, eu esqueci. Quando eu sugeri a questão do aulão de orçamento público de perspectiva de rede e raça, eu sugiro que possam pegar o Instagram da Rede A Ponte, ou ver o Instagram do Elas do Orçamento. É uma série de aulas que eu faço parte da equipe, mas Rita Santos, como é o nome do... Rede A Ponte e o Elas do Orçamento. É uma parceria. Tá. Uhum. Nós vamos fazer um curso destinado para vereadoras e senadoras e deputadas ou mulheres que estão atuando nessa questão, para poder desafiar esse orçamento público na perspectiva de gênero e raça. Nós terminamos agora, semana passada, uma série de 3 módulos. Nós falamos primeiro o contexto, né, social sobre essa perspectiva. O segundo módulo eu dei sobre o ciclo orçamentário, onde perpassa PPA, LDO, PPA e LOA, sua execução com um processo de monitoramento e avaliação, de uma forma breve. E a Bárbara deu uma aula sobre LDO, como ela funciona e como elabora. No próximo semestre, nós vamos dar mais 3 módulos de aula. Nós vamos dar aula sobre o processo de construção e elaboração da LOA, o processo de elaboração do monitoramento e avaliação, né? E a outra também de como vai estar a realidade da construção do PPA, visto que o prazo para os governos municipal, estadual e federal, município a cada 2 anos, mas vocês elaboram o plano anual, que tem 4 anos, o município elaborou lá atrás, em 2020. Nós agora, Estado e governo federal, estamos em elaboração do novo plano plurianual, né? E em 2024, o município... É bom lembrar isso, o Estado também está em fase. E aí os prazos que a gente pode destacar. LDO, geralmente depende no caso das leis orgânicas municipais ou das constituições estadual e federal sobre prazos, geralmente é 15 de abril, a outros falam 30 de abril, depende da realidade local. A entrega da LDO, que além de diretrizes, são as diretrizes que vão orientar a construção da lei orçamentária anual. O PPA e a LOA, os prazos são sempre até o dia 15 de setembro. Mas, por exemplo, agora, junho, está pegando fogo. No âmbito dos estados, já está começando uma série de discussões, aqui, pelo menos em Rondônia. Desde março, nós fizemos uma série de audiências públicas percorrendo todo o estado de Rondônia, e aí mesmo nós tendo comunidades quilombolas no estado, houve pouca participação da nossa população negra, por isso que eu disse no começo que às vezes a gente precisa levantar mais o bumbum da cadeira, né? Não ficar somente no muro de lamentações, e a gente começar a ver a construção das LOAs e está interferindo nas assembleias legislativas ou nas câmaras, como foi construída a LOA, de modo a acertar isso aí. Por quê? As propostas de leis vão para o Poder Legislativo, mas não significa que o Poder Executivo escreveu é o que realmente vai ser. É passível de transformação e são instrumentos dinâmicos que vão também, de acordo com a necessidade no seu processo de execução, vão também fazer o quê? Tornar com que essas políticas públicas tão sonhadas, ou seja, que essas estratégias de política de igualdade racial tão sonhadas, sejam uma realidade. Desculpa interromper, Silvani, mas eu não podia deixar passar isso. Não, imagina, foi ótimo, inclusive porque eu não estava nem lembrando de citar para o pessoal que os estados também estão, nesse momento, trabalhando o plano plurianual, tá?
é bom ficar de olho também nos estados, além, e a nível federal, a gente tem essa iniciativa do orçamento participativo, que pode depois não se concretizar como a gente vai votar, a gente vai colocar, mas é uma mensagem política concreta que a sociedade dá para o governo, para o parlamento. Então, eu estava dizendo a vocês que vem sábado, né? Sábado vamos conversar sobre a 3ª conferência de Durban, os impactos e os desafios. Gente, com 3 senhoras que acompanharam a preparação para Durban, estiveram em Durban, acompanharam os processos posteriores, planos de ação pós-Durban. Edna Roland, Matilde Ribeiro e Maria Inês Barbosa. Então, eu estou convocando vocês, não é só para ver sábado, não, tá? É para já deixar like positivo e acionar esse sininho, o lembrete. Aliás, você já deu like na programação de hoje? Por favor, né, gente? Nós estamos em luta também no ambiente virtual. Os algoritmos ignoram solenemente as nossas pautas. Mas vocês podem empurrar também o algoritmo com essa simples contribuição de deixar seu like, com essa simples contribuição de divulgar nossas programações. Professor Carlos Teixeira pedindo as redes sociais de vocês, se vocês tiverem e puderem compartilhar, podem colocar aí no chat privado, que a gente coloca aqui para o pessoal. E nós indo para essa última rodada de encerramento, na mesma ordem, Tatiana e depois Eloia, deixa aqui uma pergunta do professor Carlos Teixeira para você, Eloia. Quer saber se essas questões negras, você que acompanha o orçamento público de Rondônia, você acha que elas estão sendo mais consideradas aí ou ainda está como o restante do país, né, um processo de luta permanente? Tatiana, por favor. Bom, quero agradecer as perguntas, esse tempo, escutar a Eloia e a Silvani, muito bom, gente, aprendi bastante aqui. Dizer que eu fiquei também super, agora vou marcar, vou sair aqui, vou dar meu like, porque essa live aí de sábado está imperdível, né, com 3 super referências, e dizer que eu estou à disposição assim, para a gente conversar sobre esse assunto e outros também. Foi um prazer muito grande. Dizer que eu falei muito mobilizada pela fase de construção do PPA, né? Que a gente está exatamente, né, aí no meio desse processo. Mas dizer que o Ministério, né, da Igualdade Racial, falando aqui especialmente na Diretoria de Avaliação e Monitoramento, vai acompanhar, né, também o monitoramento desse PPA, né, e do orçamento, e contribuir também para passar essa experiência para estados, para municípios, para que a gente exatamente tem uma construção, né, interfederativa desse instrumento tão importante para a discussão racial e para a implementação de políticas que vão enfrentar esses desafios de combate ao racismo e de promoção da igualdade racial. Então, dizer que nos cobrem, né, nos procurem aí. Eu não tenho rede social, às vezes eu tento até fazer, mas depois não consigo acompanhar, mas vou levar sua pergunta aqui, viu, para ver se eu tomo coragem agora de fazer alguma coisa assim nesse sentido, e dizer que foi um prazer muito grande. Agradecer aqui só tem um rede para, mas não tenho assim de debater, né, de trazer as questões, mas acho que é importante canal e sempre aprendo, né, com quem sabe mais aí sobre essas ferramentas. Então, também agradecer estar aqui nesse momento, acho que foi muito prazeroso. Toda vez que a gente participa desses debates, eu já saio cheio de ideias e de questões para a gente encaminhar também. Então, obrigada pelo convite, obrigada pela atenção, foi muito bom. Eu que agradeço, Tatiana. Eu confesso que até a pandemia eu era relativamente analógica também. Né? É que a pandemia nos levou à criação do canal, o canal nos levou para as redes sociais, mas eu era relativamente analógica também. Eloia, por favor.
Respondendo o Carlos, então, não, Rondônia não está diferente da realidade do país, não, tá? Mas a gente sabe que os processos de construção do PPA, ele preza pela regionalização. Então, assim, no estado de Rondônia hoje, ele é dividido em 10 regiões. Essas 10 regiões, nós fizemos uma série de audiências públicas discutindo as várias políticas públicas existentes no estado e as regiões que possuem comunidades quilombolas, ou então pessoas que são das diversas religiões afro, né, que existem aqui, são fortes também, eles também fazem questão de participar. E o mais legal, eles fazem questão de ir para o enfrentamento. E aí a gente precisa incentivar mais isso. Eu quero agradecer o convite, eu disse no começo e eu repito, foi uma grata surpresa, nunca imaginaria estar uma discussão assim no âmbito nacional. Quero agradecer, colocar-me à disposição. Eu tenho Instagram, tenho Facebook. Instagram é meu nome, Eloia Duarte. Facebook é Eloia Duarte Rodrigues. E a gente está por aqui. Eu estou sempre à disposição. Silvani, você já me achou, mas eu estou aqui no meu cantinho da disciplina, mas aqui do Norte a gente pode construir conjunto. Tá bom? Tati, prazer, amei. Eu acho que a gente pode construir muito em conjunto e ir refletindo cada um na sua realidade. Mas a gente pode ser comparticipativos e estar construindo uma rede no futuro. Quem sabe, hein, Silvani? Eloia, eu fico super, super feliz quando eu tenho pessoas do Norte aqui, porque o Norte fica tão... para a gente que está para cá e pela construção mesmo que se faz do olhar geográfico para esse país, o Norte é mantido tão à parte, tão distante. E eu aprendi com o Tata Kinamboji, que já não está entre nós, sobre a importância em tudo que se vai fazer, pensar o custo amazônico. Então, eu fico muito feliz quando eu consigo mobilizar pessoas que estão no Norte aqui para o canal. Eu compartilhei com vocês de novo, mais uma vez, o programa de igualdade racial, o link para vocês votarem, e estou compartilhando mais uma vez o link para votarem numa proposta que é da sociedade civil para o programa de igualdade racial. A proposta é do Babaina Tobi, Pedro Neto, que é também aqui do canal. Ele criou uma proposta para entrar no PPA, a construção do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana. É exatamente essa população extremamente vulnerabilizada e violentada cotidianamente pelo racismo que vilipendia esse país. São as lideranças, são as elorixás, os babalorixás, as donés, os dotés, eu não posso começar a falar do idioma e não lembrar do outro. Como é que a gente vai falar? Elorixás, babalorixás, donés, dotés. Me ajuda aí. Incota, Macota, Nengua, são as nossas grandes lideranças de matriz africana que nesse país enfrentam de peito aberto o racismo e que carecem imensamente de política pública. E não é política pública, as pessoas dizem, não é o governo só colocar ali uma bandeira, vamos combater o racismo religioso, não é disso que nós estamos falando, não. Nós estamos falando do fortalecimento dessas lideranças para que elas tenham condições de enfrentar lá na ponta a violência que incide sobre elas cotidianamente. Porque aqui nos nossos centros nós podemos denunciar, mas elas estão com suas casas sendo queimadas, com suas vidas sendo ameaçadas cotidianamente em todos os cantos desse país. E essas casas, essas lideranças precisam ser fortalecidas porque são elas que enfrentam. Então, está aí a proposta do Babaina Tobi, que eu estou pedindo a vocês, votem, porque nós queremos que o Programa de Igualdade Racial no PPA incorpore essa proposta do plano de políticas públicas voltado para essas lideranças e para essas casas de norte a sul do Brasil. Então, estou cobrando voto nos dois, no Programa de Igualdade Racial
e na proposta aí de Babá e Natobi, por favor. E nas próximas transmissões do canal, nós vamos continuar divulgando os links e continuar pautando para que vocês que acompanham Pensar Africanamente votem e instem seus familiares, suas comunidades a votarem também. Como eu disse mais cedo, nos outros programas, todo mundo vota. Nós votamos, as pessoas brancas também votam, na Previdência, no trabalho. No programa de igualdade racial, somos nós por nós e algumas pessoas brancas aliadas, que são pouquíssimas. Então, ou nós votamos, ou não estará destacado lá no orçamento participativo, que deve pautar a elaboração do plano plurianual. Gente, muito obrigada. Eu fiquei super feliz em ter vocês aqui. Essa questão, para mim, de orçamento, de plano plurianual, é muito difícil para compreender. Eu tive que aprender um pouco sobre isso, exatamente através da ENAP, quando eu estava na gestão pública. E quando a Eloia fala que vocês vão dar cursos para as vereadoras, para as deputadas, é importantíssimo, gente. Nosso povo chega nessas instâncias de poder, não tiver a preparação que as pessoas brancas têm, é importantíssimo estar também a dar a elas essas ferramentas. E estou esperando vocês sábado, né, gente? Por favor. É como eu digo e como a música diz, não me deixem só, que eu tenho medo do inseguro, eu tenho medo do escuro, eu tenho mesmo medo do fantasma da minha voz. Minha voz só faz sentido se vocês estiverem acompanhando. Então, estou convocando todo mundo para sábado, às 15 horas. Vamos conversar sobre a Conferência de Durban com essas 3 mulheres de fundamental importância nas lutas negras nesse país. Tatiana, muito obrigada, minha irmã. Desejamos que vocês tenham uma gestão qualificada, uma gestão que entre aí para a história das nossas lutas aí no Ministério da Igualdade Racial. Eloia, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Caroline Matias, que estava aí na moderação do chat, muito obrigada. A vocês, afronautas, a cada uma. Cuidem-se muito bem. Estou esperando vocês no sábado, às 15 horas. Até lá.